Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em nome de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Vamos ouvir a leitura da palavra. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que Deus, por sua graça maravilhosa e misericórdia infinita, revele para nós a palavra nesta noite, em nome de Jesus. Tomar a cruz é o convite de Jesus, mas o que significa? Qual o significado de tomar a cruz? Irmãos, as pessoas normalmente falam da cruz como sendo as dificuldades da vida. Certa irmã uma vez disse o seguinte: meu marido é alcoólatra e violento. Que cruz pesada eu tenho que carregar. Então, o marido bêbado era uma cruz para ela, né? Outros dizem: a minha cruz é trabalhar num ambiente não cristão. Eu já ouvi alguém dizer que a cruz dele era trabalhar ouvindo piadas, trabalhar num ambiente não cristão. Já eu acho que eu devo estar num ambiente não cristão, porque Jesus disse que eu sou o sal da terra. É lá que eu tenho que salgar, né? Testemunhar de Jesus. Um filho envolvido em drogas, a mãe acha que é a sua cruz. Assim, a cruz é identificada com as dificuldades da vida. Como é grande o meu sofrimento, né? Alguém pode bradar, né? Como é grande o meu sofrimento, que cruz pesada eu tenho que carregar, identificando a cruz com o sofrimento. Mas tais experiências não têm nada a ver com a cruz do Evangelho, com a cruz de Cristo, que também é a nossa cruz. São fardos, e tem alguns fardos pesados. Às vezes, irmãos, esses fardos parecem que vão nos esmagar, mas a cruz não é fardo. Nunca foi. A cruz do Evangelho não é fardo. Então, o que significa a cruz? O que significa Jesus colocar aquelas palavras, né, dizendo, convocando-nos para tomar a cruz? Uma cruz é um lugar de morte. Na época que Jesus disse isso, uma cruz era mais do que um lugar de morte. Uma cruz era uma pena de morte. Uma cruz era um instrumento de morte. Era um instrumento e um lugar de morte. E é este o significado da cruz: morrer com Cristo nela. É o significado da cruz. Jesus, irmãos, eu tenho dito isto aqui incansavelmente, Jesus nos levou à cruz,
nos fez morrer com Ele lá. É exatamente o que significa a cruz, é exatamente o que Jesus tinha em mente quando Ele pediu para tomar a cruz. João 12:32 é um texto muito conhecido aqui, conhecido dos irmãos. É um texto que eu considero um texto chave para compreendermos a obra da nossa união com Cristo, da nossa identificação com Cristo. Jesus mesmo está dizendo, são palavras de Jesus. Vamos ouvir. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus, então, dizendo que Ele iria nos atrair para o seu corpo ali na cruz. Ele iria nos identificar em seu corpo ali na cruz. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram porque todos foram atraídos por Jesus, em Jesus. Irmãos, a morte de Jesus é um fato histórico. A nossa morte com Jesus é um fato de fé e um fato revelado pelo Espírito de Deus ao nosso coração. Quando você e eu tomamos a cruz, confessamos que estamos mortos com Cristo. Irmãos, se não morrer, não serve para Jesus. Se não morrer, não serve para o reino de Deus. Serve para a religião, mas para o reino de Deus não. É condição imprescindível que o pecador morra. Morra para o mundo, morra para a religião, morra para renascer, morra para ser liberto de fato, e morra para que Cristo seja a sua vida. É a bênção maior, morrer para que Cristo seja a sua vida, seja a nossa vida. Morrer para o pecado, Irmãos, tomar a cruz é reconhecer que aquela cruz era minha. Então, o que significa tomar a cruz? Tomar a cruz significa reconhecer que aquela cruz era minha. É reconhecer que aquela morte era minha, porque Jesus não tinha morte para morrer. A morte que Ele morreu era minha. É reconhecer que Jesus não morreu sozinho, que havia mais gente lá. Eu estava lá. Agora, os religiosos da época da crucificação de Jesus, os religiosos olharam para a cruz e o que eles viram lá? Eles viram um impostor. Os religiosos viram um impostor sendo crucificado, um falsário lá. Muitos outros viram lá na cruz um inocente. Muita gente olhava a crucificação de Jesus morrendo e então pensava, ali está um inocente, ali está alguém injustiçado, não deveria estar lá. Pilatos olhou para a cruz e o que Pilatos viu? Pilatos viu o Rei dos Judeus. Ele mandou até escrever esse título. Foi o que ele viu lá sendo crucificado, o Rei dos Judeus, e nada mais. Agora, o que Deus viu?
Deus viu todos nós em seu Filho naquela cruz. Deus não viu só o seu Filho, Ele viu o seu Filho e viu todos nós, porque a palavra diz: se um morreu por todos, logo todos morreram. Era o que Deus via na cruz. Ele via todos lá em Cristo, com seu Filho em seu Filho, né? E por causa desta revelação, porque é uma revelação tremenda, grande demais, até hoje, irmãos, para mim é grande demais. Quando eu leio esse texto mexe comigo. É como que eu estivesse ouvindo, lendo pela primeira vez, né? Quando a palavra do Senhor diz: se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, essa revelação trazida pelo Espírito de Deus ao meu coração me fez ver que eu também estava lá. Então, quando eu olho para a cruz, eu me vejo lá, crucificado com Cristo naquela cruz, né? Crucificado com Ele. A minha morte com Cristo é a minha libertação do pecado. Não existe outro processo para ser livre do pecado senão pelo processo morte, né? Senão morrendo com Cristo. Romanos 6, o verso 1 e 2, esse é um texto que não nos deixa dúvida nenhuma acerca da nossa morte com Cristo, não só da nossa morte com Cristo, como também da nossa libertação prática do pecado, libertação real. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Alguém certa vez indagou o seguinte: como posso ser liberto dos pecados ocultos? Pecados ocultos. A resposta foi a seguinte: do mesmo jeito que nós fomos libertos dos pecados não ocultos, do mesmo jeito, morrendo, né? Quando morremos com Cristo, fomos libertos de todos os pecados e de todo o pecado. Agora, o que são pecados ocultos, que tanto se fala, né? Pecados ocultos são aqueles pecados que nós achamos que ninguém sabe, somente Deus. Pode ser um adultério, e muita gente vive no adultério de maneira escondida. Pode ser um roubo, tem muito crente ladrão, safado, ladrão, mas esconde, né? Pode ser uma mentira, tem muito crente mentiroso, tem pastor mentiroso. Pode ser um esquema de corrupção, o cara está ganhando com aquilo, né? Uma falsidade, pode ser uma malícia, um desejo impuro que o cara tem dentro da igreja. Na hora do culto, ele tem intenções impuras, né? Agora, a coisa é guardada a 7 chaves, segredo de Estado. Imagine você o seguinte: se essa coisa cai na web, hein? Na internet, o que meus amigos vão dizer se
descobrirem, vai dar muito o que falar, né? Então, pecados ocultos. Agora, não é dessa safadeza que tem, e tem muito, que Davi se dirigiu ao Senhor, pedindo para que o Senhor, vasculhar, né? Fazer uma busca profunda no seu ser, né? Não foi porque Davi estava vivendo essa safadeza que chamam de pecados ocultos. Não. Vamos para o Salmo 139, versículos 23 e 24. Vamos ouvir uma coisa muito séria, uma coisa honesta, uma oração honesta, por alguém honesto, uma oração dirigida a Deus. Vamos ouvir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E vê, aqui está, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você sabe o que é o caminho eterno? O caminho eterno é Jesus. É Jesus. Ele é o caminho eterno, é Cristo. Irmãos, o que Davi está pedindo aqui? O que Davi tem em mente quando ele diz: e vê se há em mim algum caminho mau? Irmãos, eu creio que Davi está pedindo para o Senhor uma libertação profunda. Ele diz: Senhor, coloca o farolete, né, dentro de mim e faça uma busca. E eu quero uma libertação profunda, Senhor. O que Davi está pedindo aqui não é coisa religiosa, não é pecado escondido dele, não, coisa que ele estava fazendo e escondendo dos outros. A coisa aqui é mais profunda, irmãos. Davi está pedindo: Senhor, eu quero uma libertação profunda. Ele pede aqui a libertação da sua natureza. É o que ele está pedindo para Deus, em outras palavras, libertação da natureza perversa. Ele está interessado numa libertação real, irmãos. E essa libertação, do jeito que ele pediu, só pode acontecer na cruz, irmãos. Ali, quando morremos com Cristo, ali morremos para que, ali na cruz, irmãos, nós morremos para o que nós percebemos e morremos para aquilo que nós não percebemos. Morremos para tudo. É uma libertação real, né? Então, quando nós morremos com Cristo, nós somos libertos. De que maneira? Libertos de uma maneira total. É uma libertação total, uma libertação inteira. Não ficou nada sem que Deus não exercesse uma libertação em nós. Então, ali morremos para tudo. A libertação que o Senhor nos oferece é uma libertação total, 100%, e não pode ser menos do que isto. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vamos ouvir aqui um convite imperativo de Deus, muito precioso.
Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: não importa quão intrincada seja a sua situação no pecado, o Senhor diz: vem cá, vamos discutir o assunto. Não importa o quanto manchado de vermelho o pecado te deixou, eu vou fazer um trabalho tão fino e tão profundo que vou te deixar branco como a neve e branco como a lã. Irmãos, aqui está um milagre total. Foi na cruz que ele fez isso. Lá na cruz, Jesus Cristo removeu o pecado de tal modo que não ficou nada do pecado em você. Agora, você crê? Aqui que está a questão. Eis a questão. O Senhor fez um trabalho tão fino, tão profundo lá na cruz, que Ele tirou o pecado de tal maneira que Ele não deixou nenhum pecado em você. Ele não deixou o resto do pecado, sujeira do pecado. Ele não deixou nada. Ele tirou tudo. É o que o profeta hebreu está nos dizendo. Agora, você crê? A questão é esta: você crê que Deus tirou o pecado de tal maneira que não deixou nada em você, resto nenhum, nem fiapo nenhum do pecado? Então, irmãos, quando nós aceitamos a nossa integração no sacrifício de Jesus Cristo, algo maravilhoso acontece com a gente, Você não viverá mais na prática do pecado. Nós não vamos mais viver na prática do pecado. Eu não vou viver mais na prática do pecado. Por quê? Porque quando Deus perdoa uma pessoa, Ele também muda a sua natureza. Deus não só perdoa. Quando Deus perdoa alguém, Deus também muda a sua natureza, Então, irmãos, tomar a cruz importa num ato de renúncia, que não conserva nada para si, nem sequer a própria vida, principalmente a própria vida. Essa tem que morrer mesmo, e morrer na cruz. Tomar a cruz significa que eu me considero morto, a fim de que Cristo venha viver e reinar em mim. O apóstolo Paulo expressou o significado de tomar a cruz da seguinte maneira: estou crucificado com Cristo. Tomar a cruz é isto: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, o verso 20. Eu já li o texto. Irmãos, Jesus exige: renuncie-se a si mesmo, Então, não tem outra maneira. Jesus mostra aqui que a vida com a qual nós nascemos não serve para Ele, E é difícil, irmãos, a pessoa ter um conceito correto dela mesma, Qualquer pessoa que presume que tem qualquer valor depois do pecado, qualquer valor, ela está destituída da revelação do Evangelho de Cristo, totalmente. O convite de Jesus continua, Ele continua: renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em outras palavras, Ele está dizendo: vem comigo, eu vou te integrar no meu sacrifício na cruz, vou te crucificar comigo, vou te ressuscitar comigo e vou te dar a minha vida, que é a vida eterna. Agora é o seguinte: é pegar ou largar. Não tem outra
opção, é pegar ou largar. A necessidade de corresponder ao convite de Jesus, ao convite que Jesus lançou, é totalmente nossa. A necessidade é sua. Portanto, você decide se quer tomar a cruz ou quer continuar com a sua vidinha de pecado e ir para o inferno com ela. E bem feito, porque Jesus providenciou tudo e de graça, e você não quer, né? Amém, irmãos?